Eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, né? Então, assim, eu vejo o mundo como espaço. Né? E como arquiteto, a gente tem uma noção de que o espaço não é criado só com os limites físicos, mas ele é criado também com sensações. Não são só paredes e tetos. Por exemplo, um som delimita um espaço, um perfume delimita um espaço. Então, tudo que diz respeito a configurar uma determinada configuração de contenção diz respeito ao meu objeto de trabalho. Então, o espaço tanto como palco, quanto construção, como um jardim. Todos eles são situações em que você projeta. Então, eu vou usar muitas metáforas tipo pontes, rascunhos, planta baixa, porque é meu universo, né? E aí, isso. E o projeto que a gente fez se chama Almas em Movimento, porque ele foi, na verdade, não fomos nós que tivemos essa ideia. As meninas deitaram em meditação e 5 delas levantaram praticamente esse nome, todas elas. E aí a gente adotou o nome a partir da visão delas, conforme elas já tido um ano de experiência, elas nominaram o que a gente fazia. A penitenciária feminina da capital, ela fica ali na Zaquiná, atrás do antigo Carandiru. Eles demoliram a primeira parte, mas o fundo se mantém os presídios femininos. Esse, que é um presídio que tem umas 900 mulheres, mais ou menos, e entre 40 e 120 bebês. E é arrepiante, né? E o do lado tem umas 3.500 mulheres, essas brasileiras, na sua maior parte. Eles fizeram, quando a gente começou lá, eles ainda tinham essa mistura, mas havia muitas problemáticas com as rivalidades de gangues, né? Então, a máfia brasileira com a máfia etíope, com a máfia italiana. Então, eles resolveram separar e realmente ficaram muito poucas brasileiras nesse presídio. Nós íamos... Tem vários segmentos e ficam brasileiras. As brasileiras do estado de São Paulo, as estrangeiras que são presas, principalmente em aeroporto, todas elas vão para esse presídio. Então, assim, a aula era sempre bilíngue, porque tinha uma russa que não falava uma palavra de português. Então, sempre a gente tinha que fazer uma... E aí também era uma dinâmica, porque sempre eu pegava alguma aluna para me ajudar na tradução. Só que era uma aula meio milagrosa, porque tinha 1h15, quando eles liberavam no prazo, né? A gente estava lá, mas o presídio tem as suas peculiaridades, né? Assim, às vezes as crianças não chegam. Então, você está lá para dar aula e elas não vêm, né? Então, era 1h15, com muito pouco tempo. Por isso, nós íamos sempre com, no mínimo, em 2 professores, mas de preferência com um professor para cada 7, 8 alunas, porque aí dava, por exemplo, eu podia estar dando a aula principal e os professores dando cobertura, porque eles, exatamente, estavam até comentando, eles mandavam pra gente normalmente as meninas problemas, né? Então, as anoréxicas, as de obesidade mórbida, as que tinham um problema recorrente de punição. Então, normalmente elas mandavam para ver se elas davam uma acalmada lá, porque a gente começava sempre a aula com relaxamento primeiro. Relaxamento e meditação, para poder com que elas assentassem um pouco em si mesmas e retornassem depois com algum material, né, a partir da meditação. E esse era um desafio que eu tinha, que era como fazer alguma coisa que fosse útil para aquelas mulheres em tão pouco tempo e que fizesse um significado. Eu sempre já tive muita curiosidade desde a época da arquitetura, porque sobre os espaços de clausura, né, as instituições totais, que são os hospícios, os presídios, as escolas, alguns hospitais, né? E também alguns que são parciais. Uma boa parte das escolas são consideradas instituições de reclusão parcial, né? Então, porque você enquadra na definição de que é um local onde você fica contido e submetido a certas normas rígidas, e privados de fazer o seu movimento natural. Então, dependendo da opção, até algumas escolas são consideradas... Eu tinha pensado sobre esse deles. Então,
E nesse território, a construção do espaço determina muito a qualidade do que vai ser passado. E a informação vem através do próprio projeto. Né? Então, eu estava dentro do sistema prisional, fui para lá sem querer. Né? E aí veio o porquê. Na verdade, assim, eu não tinha a menor pretensão de fazer isso, aquelas coisas de destino. E uma professora minha, na época eu fazia canto lírico, yoga da voz, ela resolveu que ia fazer um coral dentro do presídio. Eu falei, mas não vai dar certo. É um presídio, assim, né? Não vai dar certo. De fato, ela foi 3 aulas e foi embora e eu fiquei 5 anos. E acabei, então, a partir daí, como eu já estava lá dentro, desenvolvendo o que eu já fazia. Eu falei, bom, o que eu sei que eu posso fazer, né? É o que eu vou fazer. Eu posso dar aula de voz, e aí eu fui medindo o que eu poderia e que linguagem eu podia ter para acessar essas mulheres. Porque logo que eu cheguei, uma moça que era uma voluntária falou assim, olha, se você conseguir um aplauso dessa plateia, você consegue aplauso de qualquer lugar, é a plateia mais difícil que você vai ter. Então é bom você caprichar nesse espetáculo. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Desafiador. Bem desafiador, e realmente é um ambiente muito específico, né? E aí o porquê, eu vou sugerir uma coisa, mas até antes de sugerir isso, eu vou fazer uma coisa que a gente fazia lá, exatamente faz parte de criar um espaço, que a gente usava óleo essencial de lavanda, que é novela, você com isso lá. Mas é um óleo essencial, ele isso desenfunda, ele relaxa, e a gente pode passar à vontade, ele não é forte, escurrizante. A gente sempre começava as aulas, as meninas passando o óleo de lavanda, e sempre muitos abraços. Sempre muitos abraços, né? Porque quando a língua não alcança, o abraço é pelo sentir, né? Pelo som, assim, pelo sentir. Então a gente sempre tinha um caderninho onde as meninas anotavam, elas voltavam da meditação, então eu falava, bom, vamos buscar uma canção muito relevante de infância. Aí elas levantavam da meditação e todo mundo anotava, traz tal música, e a gente baixava e ia trazendo porque no sistema de reclusão, uma das coisas que se faz para punir é eliminar o tempo. E isso é uma das coisas um sistema de tortura muito terrível, porque você fica sem relógios, você não tem parâmetros. Como eram estrangeiras, nós éramos a visita, e nós fazíamos um ciclo semanal, porque você não sabe se é domingo, se é segunda-feira, e você não tem essa relação. Então ajudava que a gente fizesse isso. Mas eu vou sugerir que a gente só faça, para eu responder essa pergunta por quê, que a gente aquece um pouquinho a mão, que a gente coloque a mão esquerda aqui embaixo do ventre, respira um pouco nesse ponto, e a gente coloca a mão aqui no pescoço para a gente perceber o nosso coração, né? O nosso tambor. E aí a gente pode, por um instante, fechar os olhos e só se perceber respirando. A gente tenta capturar o som do coração. Nos sentimos bastante dentro de casa. A respiração é uma forma de trocar, de comunicar com o mundo de fora e o mundo de dentro. É uma forma a primeira forma da gente estabelecer essa ponte que pode acontecer. Na sequência a gente respira, tendo essa percepção do coração, e percebemos que nós estamos numa espécie humana, que todas nós aqui temos a mesma percepção humana e o mesmo tipo de coração. Esse foi o motivo pelo qual eu me mantive lá dentro. Bem-vindos ao sistema prisional brasileiro. Esse é o que acontece quando a gente chega no presídio pela primeira vez. E aí uns números que são muito rápidos, esses números ainda não estão atualizados. Em 2015, na verdade, a gente está com 607 mil presos, o que é uma população de Luxemburgo, e nós já estamos na 3ª maior população carcerária do mundo. A gente perde para a Índia e, se não me engano, Estados Unidos. Superpopulação, então normalmente uma cela que seria para 2 pessoas tem 4, 5 ou 6, e aí as situações são todas as que a gente pode imaginar, no chão, com goteira, água correndo, todas as coisas que a gente já ouviu falar, né? E as violências. Essa foto é forte, mas é uma foto
feita por um projeto patrocinado pela Petrobras, onde as próprias reeducandas tiravam fotos, né? Essa foi uma foto premiada, porque esta é uma realidade. Ninguém quase imagina a quantidade de bebês e de crianças que transitam dentro do presídio feminino. Foi em 1920 a primeira vez que se separou os presídios, os homens e mulheres. E realmente ainda é um tema muito vago, porque menos de 6% da população carcerária são mulheres. Embora esse número cresceu quase 300% nos últimos 11 anos, ainda assim são muito poucas. E o que acontece é que o Estado não tem como absorver as condições do feminino. Eles não, por exemplo, não dão absorvente. Então as meninas que não têm, as mulheres que não têm parentes, ou que, por exemplo, as estrangeiras, que não conseguem vaga de trabalho para gerar o seu próprio recurso, elas têm que usar miolo de pão, elas têm que usar o que tiver ao menstruar na roupa. Eles não têm. O Estado não provê, porque não faz parte do sistema prisional. E também não faz parte essa quantidade gigantesca de bebês. Que faz parte do humano. Eles não estão preparados para isso. Né? Então, agora, recentemente, no ano passado, bem-vindos. No ano passado fizeram uma reforma dos 4 pavilhões, um foi destinado exclusivamente aos bebês. Então, uma retomada. Bem, ela vai fazer um resumo, porque resuminho rápido, grande. Tudo bom? Meu nome é Mônica, né? Eu sou arquiteta e eu tive um projeto voluntário dentro do presídio feminino da capital, que fica ali atrás. Era o antigo Carandiru, fica nos fundos, né? E é uma penitenciária só de mulheres, na sua maior parte, 80% estrangeiras. Tinham 54 etnias lá dentro. Então, assim, realmente, se uns presídios já são um caldeirão, este é um caldeirão. Então, ainda com todo o trâmite burocrático de consulado, essas questões, né? E eu estava chegando no território de contar um pouco do que é o sistema prisional brasileiro e essa dificuldade que o Estado tem de absorver as mulheres dentro do sistema prisional. Ele não é uma discussão muito frágil, embora 6% só das mulheres é o que são a população carcerária. Mas ainda assim é muita gente sem o menor. O Estado não provê situações específicas das mulheres, como por exemplo menstruação, gestação, bebês, amamentação. Então, uma das coisas muito complexas lá dentro é essa questão de uma quantidade enorme de bebês que nascem dentro, muitos. Né? Então, quando eu cheguei lá em 2008, assim, tinha sempre em torno de 15. Agora eu já tenho uma média de 70, 120, porque a população feminina carcerária aumentou quase 300% nos últimos 11 anos. Então tem um pavilhão inteiro em que você anda os andares, que são celas, né, com trancas, aquele barulho de tranca, e quartinhos de bebê. E o que acontece também é que essa discussão é polêmica, porque as crianças vão ficar 4 meses no máximo com a mãe, que não vai criar um vínculo, porque ela não sabe se ela vai ver o bebê de novo. Né? Se o juiz vai determinar e normalmente a tendência do juiz é determinar a tradução. Mesmo que a mãe se comporte, se revele uma mãe amorosa, tem mães que demoram anos para rever aquele bebê. Então, a gente chegou a atuar um pouco com os bebês e com as mães, mas foi só durante um ano. E aí tem um diferencial muito grande no que diz respeito aos homens e às mulheres. Né? Eu não tenho essas são minhas palavras, mas de literatura que eu vi. Os homens têm um comportamento que eles são hierárquicos. Então, rapidamente, você tem um líder de pavilhão que vai controlar toda aquela população. Né? As mulheres, elas são resilientes à ordem e à hierarquia. Então, dentro de um pavilhão, tem 4, 5, 6 lideranças. Isso gera certas estresses, certa confusão, né? É um tema. A outra grande diferença é que as mulheres, elas entram no sistema prisional e já naturalmente se polarizam sexualmente. Umas são mulheres e outras são homens. E elas, enquanto elas estão dentro do sistema prisional, elas são homossexuais
A maior parte, quando retorna a heterossexualidade, algumas se mantêm, mas elas se adaptam a essa situação provisória. Os homens não. Os homens, se eles são homossexuais, eles continuam durante o presídio, e às vezes eles são coagidos, mas eles não mudam a sexualidade dele nesses termos. A outra coisa que é bem comum é o abandono. Menos de 36% das mulheres recebem visitas, na verdade, nunca recebem. Então elas entram no sistema prisional e nunca ninguém vai visitá-las. Quando elas saem, elas vão saber onde é que foram parar os filhos, com quem está quem, né, e o que acontece. Como 68% delas entram no sistema prisional por conta dos companheiros e por tráfico de drogas, normalmente elas são as mulas que são pegas, estão levando droga para o marido, né, no presídio, ou crimes de aeroporto. Elas param no aeroporto mesmo, já vão direto para o sistema prisional, não põem o pé. Tinham várias alunas que nunca tinham posto o pé no Brasil. Do aeroporto foram direto para o presídio. Então, quem visita a mulher é a avó. Então, é uma legião de avós que fica naquelas filas gigantescas, passando por aquelas situações bem desagradáveis de revista íntima e tudo mais. Normalmente são senhoras de idade que levam as crianças. Porque quase ninguém imagina que domingos, né, é onde as crianças passam o domingo visitando a mãe. Então, tem muita criança dentro do sistema prisional, muito mais do que a gente pode imaginar e do que seria razoável. E essa discussão se avança, tem gente que fala, não, vamos deixar as crianças até os 7 anos dentro do presídio acompanhando a mãe. Agora, os nossos filhos que nasceram fora, esses ficam lá fora, né? Então é uma polêmica tremenda e esse tema ainda não está bem longe de chegar a uma discussão. Como as mulheres normalmente são afins de família, elas vão, sei lá, elas estão indo levar a droga pro marido preso, elas são presas ali. Eu tinha uma aluna que é um caso concreto, né? Ela foi presa na entrada do presídio, ela tinha um filho de 3, o mais novo e o mais velho de 7 anos. Ela deixou os 7 anos tomando conta dos outros 3 e foi e nunca mais voltou. Ela já estava lá 1 ano e meio e não sabia o que tinha acontecido com as crianças, porque a falta de comunicação é uma das formas de punição. Então, você não consegue falar, as assistentes sociais, é tudo muito lento, burocrático. E como consequência, as famílias vão ficando que já são desestruturadas, que já normalmente vieram de mulheres que nasceram debaixo do viaduto, que passaram pela Cracolândia, que ou de famílias com problemas, geram mais problemas ainda. Então, esse aumento de mulheres dentro do sistema prisional está esfacelando ainda o que já era muito sutil, né? E os desejos, o que é muito engraçado, assim, contrariamente ao que todo mundo pensa, todas elas têm fila de espera para entrar para trabalho e escola, né? O Alckmin suspendeu as escolas dentro, pelo menos naquele presídio, né, nos 2 presídios femininos, e elas faziam um Enem, era toda uma história que elas adoravam fazer, a aula. Então, assim, hoje só quem dá aula lá são algumas alunas que já têm pedagoga preso, né? Então, elas estão lá e dão aula, é o que realmente sustenta. Mas, quando uma aluna entra, como elas gostam de fazer isso, né? Elas gostam de trabalhar, elas gostam de ir na escola, gostam de participar de projetos especiais, né? Quando elas sofrem uma punição, com droga, celular, sei lá, qualquer coisa, briga, né? Um palavrão para um agente, elas perdem exatamente o que elas gostam, ou seja, educação e trabalho. Então, punir significa retirar a única possibilidade de reeducação. Então, a gente teve muitas contendas lá para tentar manter algumas alunas, porque elas eram retiradas por alguma arbitrariedade desse tipo. Então, típico do sistema. O desafio que eu me propunha é tentar criar uma ponte, porque todo o sistema de reclusão total, ele comporta muros. E esses muros não só são físicos, mas eles são muros de preconceitos, de estratificação social, muros de faltas de comunicação. E tudo que o mundo de fora quer é que o mundo de dentro nunca saia. Tudo que o mundo de dentro quer é ir para fora e se vingar. Então, essa falta de possibilidade de acesso, qual é a língua que se fala em cada um desses territórios, é um desafio. O que a gente fazia era tentar abordar de 2 aspectos. A gente tentava valorizar o indivíduo, porque a partir do momento que a gente entendia que elas estavam perdidas dela mesma, elas estavam perdidas dela, a gente precisava restaurar isso. E a principal ferramenta que a gente usou
foi o uso da voz, relaxamento e meditação. E também a questão do palco como leis e forma da gente transmitir limites. Então, por exemplo, a gente dava aula na capela, então eu jogava, comia o pirulito e jogava em qualquer lugar. Eu falava assim, em cima do palco, papel de bala, recolhe. Se eu falasse que é porque eu estou na sala de aula, elas provavelmente não recolheriam. Mas com a estrutura, dando é o palco, o respeito. Você vai estar aqui, você vai olhar no olho de cada uma das pessoas e tal. E foi o desafio, porque ele tem tudo lá de olho aberto e a gente demorou alguns meses até elas confiarem e fechar os olhos para fazer uma meditação. Mas a gente foi conseguindo. Então, na medida em que elas conseguiam retornar a voz, elas começavam a se reconhecer, porque cada voz é única, né? É como uma impressão digital. Não tem como alguém ter a voz de alguém. E aí eu até convido vocês para tentarem. Dificilmente alguém gosta da voz, né? Então, se você falar o seu nome, assim, sei lá, Mônica, vamos experimentar, experimenta falar o seu próprio nome. Assim, só fala. A gente não tem muita noção de como é a nossa voz. Se a gente criar uma caixa de retorno aqui, se vocês quiserem experimentar, colocar aqui na orelha, agora fala um pouco, aí você vai conseguir escutar a sua voz. Essa é a voz que a outra pessoa está escutando a gente falar. A gente não tem muita noção, né? E a partir dessa audição, você começa a entender que assim, puxa vida, eu sou muito aguda, nossa, minha voz está muito grave, nossa, eu passo uma agressividade na minha voz. E aí a gente começa a se reconhecer através disso, né? E a partir do reconhecimento do indivíduo, a gente tem a chance de se encontrar a voz como ponte. Essa foi a principal forma e é uma ferramenta de ruptura da violência, porque a pessoa que se articula bem e que se comunica, ela é menos violada. Então, as nossas alunas, raramente tinham uma discussão, porque a gente tinha todo o treino. Respira antes de falar, respira antes de fazer a crítica, observa o tom que você está usando. E isso tudo, a melhora da comunicação em geral ficava muito evidente, né? Agora eu vou convidar vocês para assistir um pouquinho do que foi o projeto. Se o seu espírito é livre, se a sua mente é livre, ou são 4 paredes que te prendem? A gente adora trabalhar com essas meninas, elas são nossas preciosidades. Eu não vou contar como elas são lindas, porque vocês vão ver. E eu espero que vocês tenham todos um ótimo espetáculo. Obrigada. Há muito tempo, vivia na cidade de Basra uma jovem chamada Fahima. Seu nome significa aquela que compreende. Elza Mourão Citói. Eu nasci em Moçambique. Chamo-me Lígia Cassimiro, sou moçambicana. Bem-vinda, Tavares Sultão, Cabo Verde. Gracilda Lopes Miranda. Nasci em Lisboa. Tenho mulheres posso falar praticamente do mundo inteiro. Cada uma de uma nação diferente. Não sabemos ter um bom contato. Da minha experiência que eu tenho, eu procuro estar sempre bem com elas. Foi o ano passado, eu entrei aqui em novembro e eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sempre cantava, mas com timidez. E eu falei numa amiga minha, mas isso é a minha escola de música, e ela me falou assim: esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar. Eu falo música porque é o que eu medito sempre. E mesmo estando triste, eu me busco sempre meditar na música. Eu canto, que é para levantar o astral. Eu adoro dançar, cantar. E quando eu tive a oportunidade de entrar aqui, eu me senti livre, fora. Melhor de fazer amizades, conhecer novas pessoas. Estou aqui, aprendi muito também. Quando eu cheguei aqui, eu estava grávida.
Quando eu estava grávida, eu já participava do projeto, só que eu tive que interromper durante a gravidez. Participei do teatro também. Isso foi gratificante, aprendi muito com isso. Quando você está angustiado, né? Você fica com muito problema na sua cabeça, você vem aqui, elas conversam com você, aí você ensaia, canta, você esquece um pouco o problema. Bom feitiço, sai feitição, boas pragas. Não penso muito em coisas negativas porque eu pensava, eu fiquei desesperada. Agora, nesse momento, eu só agradeço a Deus estar aqui porque Ele tem me dado muitas oportunidades, né? Tem dias que é difícil, tem dias que a gente tem que superar, mas eu estou contente. Sai feitição, boas pragas, amaldiçoar. Sou essa rosa caprichosa e sem ser mal, flor de alma pura. Eu cresci numa família humilde, morava com os meus pais, que é meu pai e minha mãe. Fui casada, separei, sou mãe de 2 filhas. O coração estalar de dor. A minha vida no meu país, eu vendia verdura, né? Eu tinha que vender verdura para sobreviver com os meus filhos, né? Eu não tinha apoio nenhum, não tinha minha própria casa. Tão pobrezinha que ainda tinha uma ilusão. Estar aqui é triste, né? Porque estou longe da minha família, longe das minhas filhinhas, que não tenho notícias delas. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou. Fui violada com 12 anos, a minha filha agora, dia onde fizemos fazer 16 anos. E eu que ajudava a minha mãe e a minha filha. E vida é difícil. E desde que eu fiquei aqui, né? Não falei com a minha mãe. Sem ter nada, que vida triste e chorada. Eu fico pensando na minha filha, na minha mãe. A minha filha mais pequena está com a minha amiga. E a minha amiga nunca, ela não responde carta para mim. Eu já escrevi muita carta, pedi foto da minha filha. Então eu fico tudo pensando nisso, né? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. De dezembro. Nesse dia que eu saí, pelo caminho, mandaram parar o táxi onde eu estava. Revistaram as minhas malas e encontraram a droga. E eu estava a levar 3 quilos de cocaína. 2 quilos. Cocaína. Quando ele me ofereceu droga, eu vim aqui. Eu já sabia o que eu vim aqui para fazer, né? Entrei nesse negócio querendo mudar de vida. Quando ele me falou dos $5.000, eu aceitei. De lá para cá eu vim parar aqui presa. Ainda estou aqui. Faz quase 3 anos que eu estou na cadeia. Quando eu fiquei presa, eu estava grávida de 1 mês e eu não sabia. Foram dias, meses, sem ter notícias. Só Deus, nesse momento isso não posso dizer nada, não tem explicação de sofrimento que eu tive. Depois de 1 ano e 7 meses, o juiz autorizou que ele viesse para o presídio me visitar. Já tenho quase 3 meses com ele me visitando. Eu já estou aqui há 1 ano. No primeiro dia que eu fui presa, me deram a oportunidade de ligar para minha família, eu liguei para meu pai. Aí eu só disse que era para ter coragem, ser forte, ter coragem, né? Eu não sei quanto tempo vou ficar, só Deus que sabe.
Aqui a gente está só fechando aqui, minhas professoras, as alunas. E foi uma escolha difícil, porque entre eu ficar falando e deixar que elas mesmas falassem por elas, a gente escolheu que elas mesmas falassem. Foi um projeto que envolveu muita gente, aqui fora a gente tinha muita gente que ajudava, foi completamente voluntário, desde a costureira que fazia 150 figurinos pra gente fazer trocas de figurinos, até todo mundo que filmou, todas as pessoas, e como é que foi. E ele teve um bom resultado nos termos, eu consigo, hoje eu mantenho contato com quase todas as principais alunas, né? E aí é uma coisa muito divertida, porque assim, dentro das pessoas que estão, os agentes, né, todo mundo está lá, sempre diz que a chance de residência é praticamente 100%. Das nossas alunas, quase nenhuma foi residente. Quer dizer, sempre tem uma ou outra que continua retorno na vida, né, anterior que curte, mas a maior parte delas saiu, elas estão com famílias, fazendo faculdade, eu trabalho no HC fazendo faculdade de administração hospitalar, então assim, elas entraram e eu vou fechar essa fala com uma experiência que para mim já valeu toda essa história de 5 anos. Né? Tinha uma aluna minha que foi libertada da Argentina, voltou para lá, e daí uns 3 meses o juiz percebeu que havia feito um engano e que libertou ela antes do tempo. Então ela estava com mandado de busca para voltar. Na ocasião ela me ligou, ela falou assim: Mônica, eu estou te ligando porque eu resolvi voltar, me apresentar para voltar. Eu falei: mas Angélica, você já está com a sua família, seu bebê. Ela teve um bebê dentro do sistema. Ela falou assim: Mônica, mas eu me lembro muito das aulas, porque você sempre falou que se eu não encontrar a liberdade dentro de mim, eu nunca vou ser livre. E se eu não retornar, eu nunca vou ser livre. Então eu vou voltar e vou cumprir a minha pena até o final, porque quando eu sair, eu sou absolutamente livre e voltei a ser uma cidadã normal. Então, assim, esse tipo de experiência, onde a pessoa encontra a liberdade dentro dela, né? Porque fora a gente não tem liberdade. E esse queria só fechar aqui o agradecimento. Depois tem os créditos onde a gente viu. E queria agradecer a tanto os voluntários, a todo mundo que sempre ajudou e também quem continua ajudando, que a Maria Coelho que está aqui filmando, a Verena Fessim que fez esse PowerPoint para mim. Então, assim, é uma questão que a comunicação, o tema já move as coisas, né? E remove obstáculos. Wangibekisela phansi wethandwa sami wakhuluma yabi ngomkhukhu wamima ikhaya lethu webabo uzongikhumbula mhlawumbe